Olá, sejam bem-vindos ao Talk Pharma. A nossa conversa de hoje é sobre o tema fórmula farmacêutica. Como se faz um bom profissional? E para falar sobre esse assunto, participa conosco o coaching Bedson Rocha. O Bedson Rocha é profissional com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão Estratégica de Marketing, especialista em recursos humanos com graduação em Psicologia, especializado na área de treinamento, coaching e coaching de carreira. Atuou como gerente de recursos humanos, desenvolvendo trabalhos como consultor nas áreas de desenvolvimento gerencial, mudança organizacional e qualidade em serviços. Larga vivência na área de recrutamento e seleção para todos os níveis organizacionais, bem como aplicação de testes psicológicos, jogos empresariais e provas situacionais e publicação de textos. Então, para dar início ao nosso Talk Pharma, Bedson, a gente vai iniciar falando sobre o mercado. Como você define o mercado de trabalho atual? E, mais precisamente, o mercado farmacêutico? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, por falarmos de temas tão interessantes. E falando sobre o mercado de trabalho, hoje o mercado de trabalho ele é plural. Hoje ele exige muito mais características, muito mais habilidades e, principalmente, muito mais possibilidades. Então, é um mercado que hoje ele é concorrido, ele tem uma concorrência enorme, mas ao mesmo tempo ele tem um lugar para quem tem flexibilidade. Então o mercado hoje é desafiador. E o que as empresas esperam dos profissionais hoje? Flexibilidade. Eu acredito que flexibilidade é a palavra. É importante que o profissional saiba o caminho que ele escolheu, definir bem as estratégias e ter um autoconhecimento. Hoje eu percebo que as pessoas sabem muito pouco de si. O que é que faz um profissional ser bem-sucedido? É usar o melhor dele nele. Então é importante que ele entenda quais são as habilidades, quais são os requisitos, quais são as potencialidades que ele tem, para que ele possa se destacar. Eu sempre digo que o mediano, ele é comum. Agora, o excelente é que se destaca. Então é melhor que ele use o melhor dele nele, para que ele possa construir uma carreira de sucesso. Sim, e você falou sobre flexibilidade em dois momentos. Sim. Então, como isso impacta nesse mercado atual? Como o mercado hoje ele é plural, a questão de ser especialista muitas vezes vem da formação. Hoje, se nós pegarmos, por exemplo, a própria farmácia, a formação é generalista. É acompanhando uma tendência do mercado. É importante que eu saiba muito bem sobre a minha área, mas que eu saiba fazer outras coisas além disso. Que eu possa dialogar com outros conhecimentos, que eu possa dialogar com outras pessoas. Flexibilidade é isso. Nenhum farmacêutico começa dentro de uma indústria, ou dentro de uma drogaria, ou dentro de um laboratório, sendo gestor, sendo líder. É um desdobramento, é um braço. Então, essa é a flexibilidade. É saber fazer mais e fazer outras coisas, ter novas competências, novos desafios, é se abrir para novas possibilidades. Todos falam sobre o mercado exigente, né? O mercado é muito exigente, o mercado é muito competitivo. Sim. E como que você define isso como profissional especialista em carreiras? A exigência vem até do excesso de mão de obra. Então, hoje eu tenho várias pessoas que têm várias formações e, geralmente, nas entrevistas, eu sempre pergunto para a pessoa, por que você? Por que você ocupar essa vaga? Então, a exigência do mercado ela vai permear muito bem isso. Por que essa pessoa? Por que optar por ela? O que ela traz de melhor? O que o mercado vai exigir? Pessoas que tenham competências exercidas, e aquele que não tem experiência, ele traz uma coisa chamada potencialidade. E é importante que as pessoas demonstrem isso. Eu sempre falo que na carreira profissional, ninguém é modelo para ser descoberto, quando eu digo profissional que não trabalha ligado à moda. Então você tem que fazer com que as suas habilidades, com que a sua competência apareça, com que o seu profissionalismo seja visto. As pessoas nos contratam pela nossa competência. Isso é muito importante. Se o mercado exige, eu tenho que tampar essas lacunas que porventura eu tenha, seja um inglês, uma pós-graduação ou um conhecimento específico em equipamento, sistema. Isso tudo colabora para o desempenho profissional. Bedson, você falou agora sobre o mercado.
E agora a gente vai entrar um pouco sobre a pessoa no mercado de trabalho. Né? Então, como profissional pode reorganizar o seu dia de trabalho para ser mais eficaz e, consequentemente, conseguir executar todas as atividades de sua responsabilidade? Eu acredito que isso seja uma dúvida de muita gente e realmente não é uma tarefa fácil. A primeira coisa é ele entender o que é prioridade. Quais são as prioridades que eu tenho no meu dia a dia? Por que e para que efetivamente eu fui contratado? O que acontece? A maioria das pessoas passam o dia inteiro ocupadas, e muitas vezes ocupadas com atividades de baixo resultado, de pouco impacto naquilo que ela faz. Às vezes a pessoa passou o dia inteiro trabalhando, ficou exaurida, exausta, e ela não fez efetivamente aquelas atividades de prioridade. E geralmente as de prioridade são as mais difíceis e mais complexas, e são essas que eu deixo por último. Essas têm que ser as primeiras. Muitas vezes o desentendimento entre um colaborador e seu gestor é que ele quer justificar para o gestor que ele trabalhou muito, e o gestor vai perguntar, e o resultado? Você fez efetivamente aquilo que foi proposto? E a maioria das vezes a resposta é não, não fiz. Essa é a grande perda. Então, de fato, essa regrinha que a gente escuta muitas vezes em dicas de carreira, né? Sim. Faça o mais difícil primeiro, que você não gosta primeiro, de fato, procede. E se for difícil, divida em blocos. Divida em etapas. Não fique esperando a motivação chegar. Dificilmente a motivação vai chegar para temas complexos e difíceis, mas uma vez que você começa a exercer e executar, o desejo cresce, porque você quer concluir. Todo mundo é mais do que ter iniciativa, é ter determinativa. Uma vez que você começou, você tem que chegar até o fim. E esse é o grande problema. Quando a atividade é complexa, eu deixo ela de lado, porque ela é desafiadora. Eu sempre digo, troque a palavra dificuldade por desafio. Talvez a atividade é desafiadora e não dificultadora. Uma vez que eu tenho um novo olhar sobre esse trabalho, a motivação chega e eu começo a fazer. Mas eu tenho que começar a fazer, eu tenho que dar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para eliminar essa tarefa? Essa é a pergunta que todo colaborador profissional tem que ter ao iniciar uma atividade. O que é minha prioridade aqui? Por que eu fui contratado? O que vai me dar mais resultado? Esse é o segredo. Ou seja, iniciar, desenvolver e concluir. Exatamente. Bom, outra questão que é também muito comentada é que às vezes as pessoas não conseguem se expressar ou às vezes não conseguem se posicionar da forma adequada. Então, como a pessoa, né, o profissional, ele pode deixar mais claro o que quer para o seu chefe ou até mesmo para os seus parceiros de trabalho? Vamos pensar um cenário. Imagine que você tem uma fotografia do profissional que você quer ser, onde você quer chegar. Primeiro, você tem que relatar isso para você. O que eu quero? Você só vai convencer o outro se você primeiro foi convencido. Então, existe uma linha que as pessoas confundem muito, que é de expressar uma competência, um resultado e o exibicionismo. E muitas pessoas, com medo do exibicionismo, elas ficam esperando ser reconhecidas por um trabalho bem feito. Ok, mas se eu não evidenciar, se eu não demonstrar, se eu não falar, se eu não publicitar, eu acho que a palavra certa é essa. Esse é o marketing pessoal e profissional. É publicitar um trabalho bem feito. Se a incompetência aparece, por que não a competência também aparecer? Eu vejo que as pessoas ficam esperando ser reconhecidas. Nossa, eu trabalhei o dia inteiro, eu atingi minhas metas, eu fui lá e fiz minha apresentação, minha gestão à vista está lá indicando todos os indicadores que foram feitos e realizados e concluídos, metas atingidas. Ok, mas como que você publicitou isso? E se você publicitou e você chegou a esse resultado, qual é o seu resultado profissional? Carreira é igual uma digital, é sua, é intransferível. Se a empresa que você está não valorize seu trabalho, sua competência, seu desempenho, talvez é hora de pensar em mudar para uma outra empresa que venha valorizar isso. Porque essa carreira ela não pode estar presa na mão do gestor. Ela tem que ser de condução do colaborador. A carreira é dele. Se essa empresa eu fiz o possível, trabalhei, atingi minhas metas, publicitei e não fui valorizado, é hora de repensar onde eu estou vendendo minha força de trabalho. E se eu quero ser valorizado, o que é ser valorizado? É uma promoção? É um crescimento vertical ou horizontal? As pessoas têm que ter isso muito claro na cabeça delas. Sim, e sobre essa questão de valorização,
muitas pessoas, elas esperam que elas priorizam mais a valorização, o reconhecimento, do que, às vezes, o próprio salário, né, por uma questão financeira. Como que isso está acontecendo hoje em dia e, de fato, isso realmente pesa na vida profissional da pessoa? Impacta muito mais do que outras questões que também são importantes? Adorei essa pergunta. Eu já tive estudos de caso, eu já tive cases que eu atendi como coach que me demonstrava muito bem isso. Eu atendi um rapaz uma vez que ele ganhava como gerente, mas ele não tinha nomenclatura. E ele tinha uma satisfação enorme. Eu falava, mas qual é o seu objetivo? Ele falava, eu quero ser gestor, eu quero ser reconhecido. Então, ser reconhecido para ele não era ganhar mais, porque ele já ganhava como gerente. Mas ele ainda estava na nomenclatura de coordenador. Então, isso é reconhecimento e crescimento para ele. E eu já tive outros casos de pessoas que estavam no lugar de gestor, de gerente, tinha a nomenclatura, mas não tinha a remuneração. O que diferencia isso? É eu entender o que é valor para mim. Eu, como coach, eu faço uma ferramenta que é para a pessoa entender quais são os valores que ela tem. Eu já atendi pessoas que o valor para essa pessoa era afeto e relacionamento. E ela chegou no auge da carreira dela, viajando, e não estava presente em casa com a família. E ela falava, poxa, mas eu cheguei aonde eu queria chegar e eu estou tão insatisfeito. Porque esse valor, que era o primeiro na vida dela, não estava sendo respeitado. Ela tinha sucesso, mas ela não tinha sucesso nos relacionamentos internos. Então é interessante e importante eu saber o que é valor para mim. É a hierarquia? É o dinheiro? É o status? É o quê? É a família? Para que eu não seja refém do próprio sucesso. Tem pessoas que elas ficam refém do sucesso. Elas conseguem, elas adquirem aquilo que elas buscaram e ficam insatisfeitas. Eu já conheci pessoas que passaram num concurso público, que era o concurso do sonho de muitas pessoas, falavam, não é isso. Eu ganhei a estabilidade, mas eu também ganhei a estagnação. A estagnação não me faz bem. Então é importante saber o que é valor para cada um. Sim, e outra questão polêmica é sempre a liderança. Liderança sempre vem nos debates sobre carreira, né? E muitos farmacêuticos se tornam coordenadores, gerentes, líderes de equipe. Como construir e evoluir esse processo de liderança? Esse é um tema importante, polêmico e necessário. Primeiro existe o mito da liderança. Pessoas que nascem líder, pessoas que se tornam líderes. Na verdade, ninguém nasce líder. Você tem habilidades, capacidades, virtudes, que essas virtudes crescem e você é promovido dentro dessas virtudes. Só que não são só elas. Por exemplo, eu posso ter uma produtividade altíssima. E eu me tornei líder porque eu tenho uma produtividade altíssima. Mas não é a produtividade que vai me manter como líder. Porque como líder eu tenho que ter uma boa comunicação, eu tenho que ter diálogo, negociação, gerenciar conflitos, distinguir o que é conflito, o que é confronto. Então, não é só produzir. Muitas vezes as promoções, elas vêm por algo que eu faço muito bem, que cresceu. Então, eu sou o melhor vendedor, logo me torno gerente. Mas as outras competências, essas têm que ser desenvolvidas. E a maioria das pessoas, elas se alicerçam apenas na primeira competência, aquela que o elevou. Mas ela não é o suficiente para fazer com que ele permaneça onde ele chegou. Então é importante que, como líder, eu entenda, como líder, o que eu tenho que ter nesse negócio? Eu preciso ter flexibilidade. Não, eu não posso ter flexibilidade, ter postura. Não, nesse negócio eu tenho que ter negociação. O que o cargo te pede? Quais são as exigências desse cargo? Muitas vezes nós não analisamos isso. Eu falo que é atualização de imagem. Se hoje eu sou um líder, qual é a imagem de líder que eu tenho que passar? Eu preciso atualizar a minha imagem. Outro dia, participando de um seminário de indústria, foi o que eu falei. Muitas vezes você foi promovido e quando você se tornou promovido no líder, você não atualizou sua imagem. Não sabe como lidar com o seu liderado, que foi o seu colega, que sentava do lado. Agora a minha imagem é outra, a minha fala é outra, a minha postura é outra. E a atualização de imagem, ela não fica nem só na carreira, ela fica na vida. Será que hoje eu me comporto como o homem que tem a idade e a pessoa que eu sou?
casamentos se destroem por isso. Muitas pessoas casam e não atualizam a imagem. Elas querem viver como antes. É isso? Nesse momento eu estou sendo a pessoa que eu deveria ser? Eu estou cumprindo os ritos do cargo ou os ritos que a vida me exige? Isso faz muita diferença. Bethsen, sobre as competências e habilidades que você mencionou, seria o famoso chá, né? Competências, Sim. habilidades e atitudes. Como desenvolver isso na liderança, para atender os requisitos da liderança? É avaliar o cargo e a empresa, é entender sobre o negócio. Quais são as habilidades que esse negócio exige? Quais são as atitudes que esse cargo exige? E muitas vezes a pessoa até foi líder numa determinada empresa, migrou para um outro local, para um outro CNPJ, passa a ser líder nesse CNPJ e não se dá bem. Fala, poxa, mas eu tenho uma entrevista, mas eu tenho uma experiência de 5 anos como líder e estou sendo desligado dessa empresa. O que aconteceu? Você migra com as suas competências, suas habilidades, suas atitudes, mas muitas vezes elas têm que ser revistas ou elas precisam ser avaliadas nesse local onde você está. Será que esse local que você hoje se encontra não está te exigindo novas habilidades, novas atitudes? Você tinha flexibilidade no trabalho anterior, mas esse trabalho atual te exige não flexibilidade, mas às vezes rigidez ou postura muito mais firme, ou talvez os seus liderados nesse momento estão te exigindo muito mais comunicação e negociação. Esse trabalho está te exigindo muito mais resultados do que subjetivos. Então, o que esse negócio está exigindo? Isso é que faz diferença. Bethsen, você como um profissional que atua como coaching de carreiras, quais são os maiores medos das pessoas em relação à sua vida profissional? O que você vê em relação ao medo? Medo do envelhecer, medo de ser demitido, medo de não ser reconhecido. Nós somos bombardeados por vários medos. Medo do sucesso. Atualmente eu estou com uma cliente que ela vai dar uma palestra em um determinado lugar. Ou seja, ela chegou onde ela queria. É para um grupo seleto e ela vai falar sobre o negócio dela, sobre aquilo que ela faz. Medo do sucesso. Ela chegou onde ela queria chegar. E chegou o momento de apresentar isso. Então as pessoas elas têm vários medos. E eu acredito que o maior medo é de ter feito uma escolha errada. Será que a minha escolha ela é minha? Originalmente minha? Será que o que eu faço e por que eu faço é desejo meu ou foi um desejo imposto? É muito interessante. Hoje eu tenho atendido pessoas na faixa etária entre os 30 e 40 anos se questionando e tendo dúvida onde não deveria ter mais. Que já consolidaram, que já construíram uma carreira e começa a pensar, será que realmente a minha escolha foi certa? Medo de fracassar, medo de migrar para uma outra área quando descobrem que aquela área escolhida não é a que melhor o representa, medo de começar de novo, medo de zerar a quilometragem profissional e iniciar num novo negócio. Então, o medo deixa a alma míope. Eu sempre digo isso, as pessoas ficam travadas pelo medo. São vários medos. Como lidar com estes medos quando eles surgem? A primeira coisa é entender por que eu tenho medo. Ele não veio de graça. Ninguém tem medo de alguma coisa ilusoriamente. Se eu tenho medo de algo, é porque eu tenho pistas. Eu tenho que entender quais são essas pistas. Eu estou com medo de ser demitido. Qual é a conduta que eu tenho que pode me gerar essa demissão? Eu estou com muito medo de não ser reconhecido. Quais são as atitudes que eu tenho diariamente que me afastam disso? Eu tenho medo de que os meus liderados não me respeitem. Quais são as condutas que eu tenho cotidianamente que faz com que esse desrespeito possa vir a acontecer? O medo pode ser um sinal de alerta. Ele não pode paralisar, mas ele pode fazer com que você analise o seu comportamento, a sua conduta. E nisso o medo é legítimo. E ele até te resguarda, ele até te protege. Ele não pode te paralisar. Sim. Bethsen, fazendo um apanhado do nosso talk até agora, a gente falou sobre mercado de trabalho. Sim.
nós falamos sobre a pessoa no mercado de trabalho. Também. E agora eu queria ir para outra esfera, que é contemplando aqueles profissionais que desejam evoluir na carreira ou até mesmo aqueles profissionais que desejam trocar de área, né? Sim, eu vou até me apoiar melhor porque é um tema bem legal. Aqueles que desejam migrar de área, ele precisa entender qual é essa área. Eu quero migrar de área, o que essa área tem para me oferecer? E o que eu tenho para essa área? Eu sou professor de pós-graduação e eu percebo que as pessoas, a maioria delas, elas vão fazer uma pós para migrar ou se promover. Está correto? Sim. Mas tem outras coisas. Não basta só ter o estudo se eu não tenho um bom network, se eu não sei para onde eu vou vender essa força de trabalho, e se eu não sei realmente se eu vou me adequar e me inserir nesse mercado novo. Então, o estudo é importante, mas ele não é apenas, não é o único meio, é um dos meios. A pessoa muitas vezes vai estudar, vai fazer uma pós para ser promovida. É uma forma? Também. Mas e a sua experiência? E a sua atitude? As pessoas esquecem que currículo ele é construído no dia a dia, com pequenas ações, com pequenas atitudes. E você muitas vezes quer ser valorizado por uma pós, mas esquece que a sua conduta é ruim. Você quer migrar de área para uma outra área do qual você não conhece ninguém. Quem são as pessoas que você conhece? Quais são as indicações? Quais são as possibilidades? Qual é a empresa que você deseja? Qual é o cargo? Você está disposto muitas vezes a regredir? Eu estou como coordenador de uma área, mas vou dar um exemplo, eu sou da área de validação de processo e eu quero ir para o setor produtivo. A validação vai me ajudar muito lá na produção. Mas o que eu levo para a produção? E o que eu vou fazer lá na produção? Quem eu conheço dessa área? Então é muito importante. Será que as minhas características batem com essa área? Eu sou uma pessoa analítica, mas eu sou uma pessoa produtiva. Eu sei lidar com resultados. Então é muito importante pensar nisso. Para migrar, eu tenho que conhecer. Muito mais internamente do que externamente. Mas eu tenho que conhecer o mercado que eu quero fazer essa mudança. É bem legal isso. E diante da sua fala, Betson, quais os cursos ou eventos podem gerar um novo ou um melhor repertório profissional? É de acordo com a escolha. Essa área que eu escolhi exige um inglês fluente? Sim. Vai fazer o inglês. Essa área que eu escolhi exige uma especialização ou uma especificidade de um conhecimento? Sim, então vai fazer. Nem que seja gratuitamente como estagiário. Você pode ser um coordenador e muitas vezes fazer um estágio naquela área que você pretende atuar. Eu já vi pessoas migrarem de área e começar, às vezes, lá na ponta, recomeçar numa carreira porque deseja aquela área. Então, isso chama lacunas de competência. Quais são as lacunas que eu tenho? Como um profissional farmacêutico que sou da indústria e quero ir para análises clínicas, o que eu preciso saber? O que eu ainda não sei dessa área? Eu acho muito interessante. Fazer um curso, uma especialização, uma pós-graduação é um investimento caro e que ele tem que ter um propósito. Qual é o propósito de fazer esse curso? Onde eu vou aplicar? Quem é que vai comprar esse conhecimento que eu tenho? Não é fazer se eu pudesse hoje, se você me perguntar o que você gostaria de fazer, eu iria fazer sociologia e filosofia. Mas não é o momento. Talvez eu faça isso lá na frente. Mas é só para ter conhecimento, não é para a minha carreira. É história. Eu faria história assim, perfeitamente, com muito prazer. Mas isso é só para intelectualidade, não é para o mercado de trabalho. Então eu preciso fazer cursos, especializações e atualizações que sejam específicas, ou para migrar ou para permanecer. Porque muita gente esquece disso. Eu também me desenvolvo para ficar. Porque pode chegar alguém que envie um currículo para aquela empresa que tenha, além da experiência que eu tenho, um conhecimento que eu não tenho. Então, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, também hoje é para permanecer e não só para migrar. Migrar é a ilusão de quem hoje pensa dessa forma. E, além disso, o network, que também se tem falado muito sobre network, ele traz muitos benefícios. Mas, muitas vezes, as pessoas não sabem como fazer da forma correta.
Como então realizar um network adequado, avaliar os grupos ou associações de pessoas que têm os mesmos interesses que você quer experimentar daqui para frente? Nossa, isso é muito legal. O LinkedIn é uma ferramenta importante para isso. Quem são as pessoas da área que eu quero migrar o que eu estou? Quem são os formadores de opinião? Quem são as referências? Esse é um network importante. Colegas de faculdade. Quem são os colegas de faculdade que hoje estão desempenhando um trabalho paralelo àquele que eu gosto? Que estão imersos nessa área. É importante a gente fazer isso. O network ele entra muito quando eu estou disponível no mercado. Quem são as pessoas que eu conheço que estão dentro das áreas que eu tenho interesse? Fazer essa primeira análise é muito importante. E uma outra forma é frequentar congressos, simpósios, workshops. Muitas vezes não é o conteúdo em si. Eu já fui fazer, por exemplo, oficinas, workshops, que eu dominava totalmente aquela área. Mas, por que eu fui ali? Para estar próximo de pessoas que eu conheço, que são referência naquela área, de estreitar laços, de ter conhecimento, troca de ideias. Por que não chamar alguém para um café, fazer um grupo de amigos, um grupo de estudo? É tão legal e isso é possível. Grupos de estudo na indústria, grupos de estudo nos laboratórios, grupos de estudo dentro das universidades, pessoas com interesses afins para um café, um social bacana, um happy hour corporativo, mas com um objetivo específico. Desenvolvimento e desenvolver não é penoso. Isso é mito. As pessoas acham que desenvolver é mito, estudar é mito. Não. Network se faz assim, premeditadamente. Um outro problema notado é sobre a falta de clareza profissional. O que você pode fazer para ter mais clareza em relação aos seus objetivos profissionais? É bem legal isso, porque é sua área de interesse. Quando você entra numa livraria, para que lado você caminha quando você está olhando novas literaturas, artigos? Quando você está num momento ocioso, o que você faz naturalmente bem, sem esforço, ou que é a sua área de interesse? Então, entender se eu estou dentro de uma área legal e descobrir se eu gosto, se eu faço, é você se perguntar, se não me pagasse por esse trabalho, eu faria ele mesmo assim? Será que eu faria? Eu posso responder por mim. O que eu faço, eu faria gratuitamente. A pessoa que consegue responder essa pergunta, ela está dentro da área certa. Eu faria sem nenhuma remuneração o que eu faço. Betsen, nós selecionamos aqui algumas perguntas para serem desdobradas em formas de dicas que nós achamos importantes a serem mencionadas para os farmacêuticos que estão nos assistindo nesse momento. Então, como as pessoas podem utilizar as redes sociais de forma profissional e também para descobrir ou estreitar contatos profissionais? Porque as redes sociais, Sim, elas podem te beneficiar ou não. A primeira coisa é você responder quem é você nas redes sociais. Como você quer ser percebido? Ali é sua vitrine, pessoal e profissional. Nós temos que entender que nós somos únicos. A pessoa que saiu de casa é a pessoa que chega para trabalhar e vice-versa. Uma vez que eu tenho essa coerência, eu tenho que entender o que eu posto, que tipo de comentários eu faço, o que eu compartilho, porque isso vai dar para as pessoas pistas sobre mim. E eu não sei se aquilo ali que eu estou vinculando realmente me representa. Então eu acredito que as pessoas têm que ter uma coerência sobre isso. Como eu quero ser percebido? E hoje tem um grande equívoco que as pessoas falam assim: o LinkedIn é profissional. Então no LinkedIn eu vou compartilhar artigos e etc. Mas lá no meu Instagram, no Facebook, eu vou ser mais relax, eu vou mostrar a minha vida como ela é. Ele também é observado, você também segue alguém e também é seguido. Então, suponhamos que você esteja participando de um processo seletivo e que você ali naquele momento poste ou comente alguns assuntos polêmicos que não sejam conformes com a empresa que você está trabalhando ou que você deseja trabalhar. Então, aquilo ali, eu já tive clientes, gestores, de printar
a tela ali, o celular, com postagens de colaboradores e me mostrar e falar, será que ele está falando de mim? Será que isso foi uma direta ou indireta que me diz respeito ou sobre a empresa? Aquilo que você não explica, você abre para várias interpretações. Então, tome muito cuidado como você quer ser percebido. As pessoas estão te vendo. Estamos num Big Brother gigante. Sim. Outra questão muito importante é o seu eu profissional e o seu eu pessoal. Como equilibrar a vida profissional e pessoal? Desempenho de papéis e blocos. Isso é o mais importante. Nesse bloco eu sou profissional. Isso é meu desempenho profissional. Nesse momento eu sou pessoa, eu estou em casa. Vou voltar a falar sobre o que nós falamos anteriormente. A pessoa que saiu de casa é aquela que chega para trabalhar e vice-versa. A diferença é qual é o papel que eu vou desempenhar. Quando eu chego em casa, quais são as personas que eu visto? Pai, filho, esposo, esposa. Eu tenho que desempenhar bem esse papel. Porque ali naquele momento eu coloquei uma nova persona, eu sou uma nova pessoa, apesar de ter saído chateado ou feliz do trabalho. E quando eu chego a trabalhar, muitas vezes sai uma mãe e chega uma líder. Sai um pai e chega um gestor. Eu tenho que entender qual é o papel que eu vou desempenhar naquele momento. Muitas vezes eu posso não estar tranquilamente nesse personagem, eu posso estar triste, preocupado, receoso, mas é o papel. É sempre o papel. É dividir em blocos. Quem sou eu nesse momento? Nesse momento eu sou o gestor. Eu me comporto como gestor. Nesse momento eu sou o pai. Eu me comporto como pai. E tem gente que troca essas estações. E aí a vida fica confusa. E o que o profissional pode fazer agora para estar mais sintonizado com o que realmente quer para o seu futuro profissional? Enfrentamento do próprio desejo. Acho que enfrentar o próprio desejo é a grande questão da vida. O que é que realmente eu quero? Assumir, reconheça para si quem é você e o que você quer. A maioria dos traumas e das dificuldades que nós temos é não assumir para nós mesmos quem nós somos. Eu quero essa área, eu gosto dessa área, vou enfrentar as dificuldades, posso pagar alguns preços, mas é isso que eu desejo. Vou ter dificuldades, mas eu posso ter êxito. Enfrentamento é relatar para si aquilo que eu quero. Eu quero essa área. Não, eu não quero essa área. Ela não cabe em mim. Ou eu estou inadequado. Eu falo que profissão é igual uma roupa. Você tem que vestir, ela tem que cair bem. Se você ficar fazendo ajustes o tempo todo, tem alguma coisa errada. Se você percebeu que essa área, que esse lugar que você ocupa não é para você, não tenha receios de mudar. Mas a primeira coisa tenha coragem de assumir. O Guimarães Rosa fala isso, eu gosto muito. Ele diz, a vida ela sobe, desce, esquenta, esfria, mas o que a vida exige do ser humano é coragem. Coragem para assumir quem eu sou e o que eu quero. E ponto final. Bethsen, nós já estamos caminhando para o final do nosso Talk Pharma de hoje. E considerando tudo que foi dito, tudo que nós conversamos aqui hoje, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os farmacêuticos que estão nos assistindo. Ok. Gostaria de falar para quem está nos assistindo que tenha esse autoconhecimento. Saiba quem é você e o que você quer. Isso faz toda a diferença no seu futuro, mas principalmente no seu presente. O futuro é feito de presentes, né? Então eu tenho que entender quem eu sou nesse momento, ter uma fotografia sobre a vida que eu quero ter, para que eu comece a ter atitudes agora. O futuro ele chega muito rápido e o que a gente tem na vida é presente. Presente para agir, presente para idealizar e presente para conquistar. A pessoa que eu sou hoje foi idealizada lá atrás. Então é importante que eu tenha essa clareza do que eu quero. E tenha enfrentamento e tenha coragem. Eu acho que essas são as habilidades imprescindíveis para sucesso e bem-estar. E sucesso sem felicidade é um grande fracasso. É importante que as pessoas estejam felizes no trabalho. Acredito que é isso. Então, com todas essas informações, dicas e insights, nós encerramos o nosso bate-papo de hoje. Bethsen, muito obrigada pela presença. Obrigada a todos e até o próximo Talk.